Então, ele teve isso. Aí, o senhor Antônio Carlos Teixeira, na coletiva, falou muito para a oposição que tem que agradecer muito a ele, algo do tipo, que o que ele fez ninguém nunca fez, que vão tentar, podem até tirar ele, é só se candidatar e ganhar as eleições, que nunca vão fazer o que ele fez, que foi subir da C para B, da B para A, e parabéns, mérito dele também, que soube usar o hype do Fábio Bentes, porque ele jamais teria a capacidade de fazer o que o Fábio Bentes fez, ele não tem esse pensamento do século XXI que o Fábio Bentes teve, né? Vamos ser sinceros. Então, parabéns ao Fábio Bentes. E ao dinheiro que entrou para o Clube do Remo, que aí sim o Tonhão soube fazer. E quase cai com o Remo na Série C, né? Se não é o Papelinho trazer o Rodrigo Santana e dar certo, o Remo estaria na Série D, cara. Mas tudo bem, continuemos. Né? Falou isso aí como se a gente fosse ser grato. É a tua obrigação, pô. Quem botou o Remo na Série A foi o torcedor no jogo contra o Goiás. Foi o torcedor que invadiu todos os estádios da Série B. Onde o Remo jogou fora, o torcedor estava lá. Estamos fazendo isso na Série A também. Pegando porrada e indo lá para os estádios. Lotando o setor do visitante. Ou não estamos, Antônio Carlos Teixeira? Se não é a gente, não tem Remo, cara. Então não fica se vangloriando muito, não. Tá? Outra coisa. Falou que o Manuelzinho Ribeiro não é diretor de merda nenhuma, de porra nenhuma. Será que não é? Se ele não é diretor, o que é que ele estava fazendo sentado lá na beira do gramado do Mangueirão, falando as merdas que ele falou no Repá? Se ele não é diretor, por que ele disse que é difícil dispensar jogador? Ele é um colaborador. Só colaborador não ganha nada em troca? Você acha que essa perseguição ao Manuelzinho Ribeiro foi do nada? Ah, vamos escolher Manuelzinho Ribeiro, ele está ali, ele é diretor. A gente inventou que ele é diretor de futebol. Foi a gente que inventou que ele é diretor de futebol. Onde foi que falaram que ele é diretor de futebol? Porque até onde eu sei, ele era o diretor de futebol. A informação que chega a todos é que ele era diretor de futebol. Há mais de mês, quando o Marcos Braz saiu, ele era o diretor de futebol, todo mundo falava, porque em nenhum momento naquele período você pegou o microfone no dia seguinte e rapaz, o cara não é diretor de futebol. Porque só agora você está falando que ele não é diretor de futebol. Há meses estão falando que ele é o diretor de futebol. Há meses o torcedor está falando que ele é diretor de futebol. Um dia desse, na Liberal, lá o Abner falou ele como diretor de futebol. Porque só agora vocês estão falando que ele não é diretor de futebol. Só agora você falou que ele não é. Ele é ou não é? Por que ele não é e tem tanto espaço para falar na mídia? E ele não tem capacidade para ser diretor de futebol. Ele pode ajudar, não tem problema ajudar. Aí combina com os caras, quem ajuda ganha o quê? Não pode ganhar cargo, se não tiver competência na altura do cargo. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Então, eu estou aqui, eu tenho dinheiro para caramba, e eu vou lá no Hospital Sírio-Libanês. Vou lá no Hospital Sírio-Libanês. E eu tenho muita grana, eu vou dar 2 milhões por mês no Hospital Sírio-Libanês para eles reformar, para eles ficarem grandes. E eu chego com o dono do hospital e falo, ó, como eu estou dando 2 milhões, estou ajudando, eu quero ser médico do hospital, mas eu não sou formado em medicina. Entendeu? Não adianta dar o dinheiro, querer uma posição onde você não tem condições de estar nessa posição. Ah, ele é colaborador. Tipo assim, eu sou colaborador e eu quero ser o diretor de futebol, mas eu não entendo nada de futebol. Então sai elas por elas, porra. Ele dá o dinheiro e destrói o time, porque ele não sabe dirigir um time de futebol. Daqui a pouco eu leio os comentários, para não perder o raciocínio. O que é que o Manuelzinho Ribeiro faz, então, no Clube do Remo, além de colaborar? Porque só agora você falou que ele não é diretor de futebol. Porque você deixou meses e meses e meses falando isso. E o torcedor pedindo para ele sair. Quem é o diretor de futebol do Clube do Remo? O que é que faz esse executivo de futebol do Clube do Remo que só fica enrolando quando ele fala? O que é que está acontecendo no Clube do Remo? Claramente, para todo mundo, Antônio Carlos Teixeira, o Remo está à deriva. O Remo está à deriva. O Remo não tem um péssimo elenco. Ao contrário do que a mídia está falando, o Remo não tem um péssimo elenco. Não é elenco para disputar título, não é elenco para disputar a Sul-Americana, é elenco para brigar para não cair, era para ter mais pontos. Lógico, teve chance de ter, mas não tem.
E a gente está vendo um desempenho cair. A gente está vendo jogadores fazendo um corpo mole na Copa Norte, no Campeonato Paraense, porque não tem comando lá dentro. Por que o Marcos Braz foi embora? Responda essa pergunta. Por que o Guto Ferreira não fechou com o Clube do Remo? Responda essa pergunta. Essas são as perguntas que você teria que responder. É isso que a gente tem que discutir aqui, tem que falar aqui. Então, não cair nessa sua coletiva. Torço para dar certo o Clube do Remo. Torço para que você falou que não jogaram a toalha, que estão trabalhando. Torço para que seja, eu não estou aí, não sei. Mas você falou dali e eu estou respondendo daqui. Eu estou dando agora meus questionamentos. Se chegar a você o que eu estou falando aqui, abra uma outra coletiva e explica. Ou faz uma live de casa e explica. Tem muito mais coisas para ser respondidas além do que você respondeu. Aí ele pede respeito ao Manuelzinho Ribeiro, porque o pai dele tem uma história linda no Clube do Remo. Era o Marechal da Vitória, tá, beleza. Tudo bem. Mas o respeito, você não impõe o respeito, você conquista o respeito. Através do seu trabalho, através do que você faz. Não adianta o meu pai ser o melhor médico, né, do estado do Pará. Meu pai não é médico, eu estou dando exemplo. O maior médico do estado do Pará, e eu sou o filho, fico jogando peteca com 30 anos de idade na rua, tomando cerveja. E ele lá, o médico. Aí querem que eu seja respeitado igual ao meu pai? Não, pô. Eu que tenho que merecer ser respeitado. Eu que tenho que parar de jogar peteca na rua, tomar um banho, escovar o dente, vestir a roupa, ir para a escola, estudar, passar do vestibular, me formar em medicina, estudar, fazer pós-graduação e ser respeitado. Não mistura pai e filho. E o pai dele já não... Pelo menos o que eu conheci do pai dele nos últimos anos no Remo já não foi legal. Né? Já não gostava. Ele é um desses de pensamento de década de 90. Teve coisas boas que eu sei, mas também teve muita coisa ruim dentro do Clube do Remo. Mas não vou questionar isso. Então, é póstumo, o Manuel Ribeiro já morreu. Quer respeito? Vamos respeitar o Manuel Ribeiro, a história do Manuel Ribeiro no Clube do Remo. Agora é o Manuelzinho que está fazendo essa história. É ele que tem que fazer se respeitar. É ele que tem que se fazer respeitar. É ele que tem que conquistar o nosso respeito. E como é que eu vou respeitar? E não é nem... Quando a gente fala respeito, é de questionamentos, porque ninguém está falando que ele é isso, aquilo, outro, xingando. Estão questionando o trabalho dele. O de respeito, que a galera diz, é em questionamento ao trabalho do seu Manuelzinho Ribeiro, dentro do Clube do Remo. Que só ontem a gente foi saber que ele não faz nada, ele só colabora. Até anteontem, né? Porque você mesmo disse, Antônio Carlos Teixeira, ontem, que ele já está há 3 anos no Remo com vocês. É 3 anos só colaborando, ele não fala nada, ele só chega, dá dinheiro e vai embora, é isso? Desde a Série C que ele faz isso, você que falou. Não fui eu que falei, você que falou. E depois ele não é diretor de porra nenhuma. Mas o Pará, estado do Pará todo, só soube que ele não é diretor de futebol do Clube do Remo ontem, quando você falou. Até anteontem, para trás, ele era o diretor de futebol, até onde a gente sabia. Por que você não falou isso antes? Quando a galera já estava pressionando ele, quando já tinha os murmurinhos, quando já tinha muita crítica a ele, inclusive nas mídias grandes de Belém, falavam ele como diretor de futebol. Quem é existe diretor de futebol no Clube do Remo? Se sim, quem é o diretor de futebol do Clube do Remo? É isso que eu quero saber agora. O que é que o Manuelzinho Ribeiro faz? Ele viaja com o clube. Ok? O que é que ele faz dentro do Clube do Remo? Como é o planejamento de vocês dentro do Clube do Remo? Essas coisas que eu quero saber. Mandar abraço para a galera, e depois a gente vai falar agora da imprensa, que está passando o pano para ser o Antônio Carlos Teixeira, porque eu não vou passar o pano. Eu não vou passar o pano, já vou corrigir por quê? Porque isso que está acontecendo no Clube do Remo poderia ter sido evitado. Eu não estou dizendo que o Remo é obrigado a se manter na Série A.
Não estou falando isso. Mas é o jeito que o Remo está se portando em toda a temporada é vergonhoso. É falta de planejamento e falta de comando. Isso não é porque é difícil estar no Remo. Isso é porque tem gente incompetente lá dentro do Remo que não está conseguindo gerir. Desde o planejamento. Me diz uma coisa, Antônio Carlos Teixeira. Me diz uma coisa, cara. Uma pergunta seríssima. Me diz de verdade, cara. O que foi que aconteceu depois de 32 anos? Estávamos perto de estrear finalmente no Campeonato Brasileiro da Série A. Primeira rodada, primeiro jogo, a gente já estava sem time. Faltando 2 dias, o Marco Braz vai embora. Por que isso aconteceu? Isso não é uma coisa do... o Marcos Braz tomou uma pinga, ficou louco, quis ir embora. Mano, isso aí tem muita explicação. Isso tem que ter muita explicação. E alguém, uma hora, eu vi numa postagem, não tem aqui, se alguém tiver aí, pode mandar link e tudo, de alguém criticando o Manuelzinho Ribeiro como diretor de futebol, e o Marcos Braz foi lá e curtiu essa crítica. O que foi que aconteceu para o Marcos Braz largar o barco faltando 2 dias para começar o Campeonato Brasileiro da Série A?